comecei a ler, na verdade eu tive interesse por leitura desde que eu era bem pequeno, porque eu pegava um gibi e eu fingia que estava lendo. Eu pegava o gibi, olhava as figuras, aí fazia um barulho esquisito com a boca, assim, fingindo que estava lendo com a mente. E meu pai e minha mãe sempre leram para mim desde que eu era bem pequeno. E eu sempre, daí com 7 anos eu comecei a pegar uns livrinhos curtinhos, assim, de fábula. Aí com uns 8, eu comecei a ler o Harry Potter. E daí eu li bastante, eu me interessei. E o Harry Potter, eu já tinha o primeiro livro quando eu tinha bastante tempo atrás, um ou 2 anos atrás. Mas aí eu comecei a me interessar e ler mesmo com essa idade de 8. Aí com 9 e meio eu acabei de ler e achei bem interessante, porque ele não é um livro muito aprofundado, mas é bom assim para você já começar a iniciar. E acho que foi muito bom, porque influenciou bastante na minha leitura como primeiro livro. Eu também, praticamente a mesma coisa, só que eu não fiz a mesma coisa. Tipo, eu pegava um livro e só não tinha muita figura e ficava meio que passando o dedo entre as linhas escritas e comecei a ler assim com uns 7 anos. E o primeiro livro que eu li foi o primeiro Diário de um Banana, que eu li a série inteira, não a série inteira, 2 livros eu ainda não li em meio ano, assim. E agora, depois eu li Os Pinguins do Papai, e daí eu também leio um pouco de gibi, assim, mas eu gosto também de tira pra divertir mesmo. E daí o meu pai sempre lê pra mim os livros mais legais que eu não consigo ler direito, tipo Hobbit ou Mochileiro das Mochileiro Galáxias. das Galáxias. E eu queria pôr uma coisa acrescentada, que antes do Diário de um Banana o Davi não lia muito, porque ele não tinha pego um livro que ele se interessasse. Aí quando ele leu, ele passou a se interessar mais, mesmo que seja um livro meio infantil, com bastante ilustração, mas ele pegou e aí passou a ler mais. Eu comecei a pegar mais livro. Na biblioteca, né? Uhum. Aí hoje à noite ele tava lendo Mochileiro das Galáxias. Daí os livros que a gente mais gosta é livro engraçado, né, Caio? Depende. Quando eu tô lendo, é uma sensação que eu sinto quase inexplicável, porque os livros que eu pego, geralmente eu gosto muito. E o autor, geralmente, ele descreve muito bem. E eu fico imaginando, e é como se o meu quarto se transformasse no cenário que eu tô vendo. As florestas, as batalhas. As batalhas, principalmente, é o que eu mais gosto, porque elas são tão bem descritas no Senhor dos Anéis, principalmente, que eu sinto adrenalina, eu sinto o coração batendo mais forte, porque você vê os personagens se matando e gritando uns para os outros. E também uma coisa bem legal é você cria seus personagens, você imagina como eles são a partir do que você pensa, porque ver filme primeiro não é muito legal, que daí você já vê os cenários prontos e você só imagina aquele e os mesmos atores do filme. Você perde a imaginação. Você perde a parte assim, mais legal. Legal do Porque livro. no filme eles não mostram tantos detalhes, eles mostram só as partes mais legais, e daí eles juntam e fazem o filme. E você pode, no livro você pode imaginar a personalidade, o jeito que ele é, mesmo que esteja descrevendo. O cenário ou o que está acontecendo, mesmo que esteja descrevendo. Pode colocar uma coisa a mais. Quando você também sente tristeza, se algum personagem morre. Algum personagem importante, assim. Você vira parte entre aspas, você vira parte do conto, do livro, porque você passa a conhecer como se o personagem fosse real. Você conhece ele como se fosse um amigo, um familiar. O que eu diria para uma pessoa que acha que a leitura não é essencial? Eu diria primeiro que ela está perdendo um grande ensinamento, porque muitas pessoas elas não leem por causa que acham que também vão perder tempo e elas preferem ficar
fazendo coisas inúteis, não inúteis, coisas que não ensinam muito, porque o livro é tipo um professor extra que ensina mais do que um professor da escola. Por exemplo, ele ensina um vocabulário novo, uma imaginação mais profunda, deixar você mais esperto e engraçado. E, por exemplo, pessoas lá na minha sala, a gente estava lendo Alice, né, no País das Maravilhas. E daí muitas pessoas não gostaram, porque acharam que eles tinham visto o filme antes. E daí acharam que o filme era muito melhor, por causa que acham que no filme passa mais coisas. Mas muito ao contrário, no livro passa mais detalhes. E no filme só passa as partes mais legais que vão ligar todas para fazer o filme. O que eu diria para uma pessoa que duvida da importância da leitura é que ela é imprescindível em alguns aspectos. Tem muitos amigos meus que não gostam de ler, que acham que vão perder tempo, mas na verdade não. Primeiro porque você estimula a imaginação, você começa a criar locais na sua cabeça e você exercita a sua memória também. Tem umas pessoas que têm mal de Alzheimer, né? E elas perdem completamente a memória, mas os médicos receitam que elas passem a ler livros que elas vão recobrando a memória aos poucos, porque você exercita seu cérebro quando você lê. E também uma coisa muito importante é que meus amigos lá na sala, eles não sabem quase nada de algumas palavras. Umas coisas bem fáceis assim para mim, eles perguntam o que é isso para a professora. E eu acho que eles deveriam ler mais, que daí ia ser bem fácil eles entenderem o sentido disso. E também outra sugestão minha é sempre que você achar uma palavra, você procurar ela no dicionário, porque aí você entende melhor o sentido dela. Eu escolhi um trecho que eu achei bem interessante do livro O Senhor dos Anéis. Na verdade, o livro não é Senhor dos Anéis, o livro é A Sociedade do Anel, mas a série de 3 livros é O Senhor dos Anéis. É um trechinho curtinho, mas eu achei bem interessante. Foi Frodo quem primeiro colocou alguma coisa de sua mágoa em palavras pausadas. Raramente sentia vontade de fazer uma canção ou uma rima. Mesmo quando estava em Valfenda, tinha escutado, mas não as cantava, embora sua memória estivesse repleta de muitas coisas que outros tinham feito antes dele. Mas agora, sentado ao lado da fonte de Lórien e escutando ao redor as vozes dos elfos, seu pensamento tornou uma forma de canção que lhe parecia bonita. Apesar disso, quando tentava repeti-la para Sam, apenas pequenos trechos permaneciam, apagados como um monte de folhas murchas. Na noite escura do condado, seus pés se ouviram na colina. Sem sol, nem lua partiu calado, em viagem longa sibelina. Das terras ermas até o ocidente, do monte sul ao vazio norte, passando por dragão ardente, na mata escura andou sua sorte. Homens, elfos, hobbits e anões, mortais criaturas e imortais. Ave em galho, fera em grotões, interpelou com seus sinais. O dorso curvo sobre sua carga, a mão que cura o fio da espada. Voz de clarim, do fogo a marca, um peregrino só na estrada. Um senhor sábio entronizado, de fácil ira e riso bom. Um velho chapéu surrado, curvado sobre seu bordão. De pé na ponte estava só, a fogo e sombra em desafio. Quebrou o bordão de encontro a mó. Em casa seu fim se viu. Eu vou ler um trecho do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem 6 livros, mas 5 livros só foram escritos por um autor e o sexto foi escrito por outro. Eu vou ler um trecho que eu achei muito engraçado, que o Caio também achou. Qual o nome do livro? Eu já falei. O bar ainda permaneceu em silêncio por um instante, e depois o homem, na gargalhada estrepitosa, atacou de novo, deixando todos sem graça. A garota que ele arrastara até o bar a meia hora antes já o desdestava. Cordialmente, a essa altura provavelmente ficaria muito
tivesse feito se soubesse que dentro de uns 90 segundos ela iria evaporar em um sopro de hidrogênio, ozônio e monóxido de carbono. Porém, quando chegasse a hora, ela também estaria ocupada demais se evaporando para se preocupar com isso. O barman pigarreou. Quando deu conta, estava dizendo o seguinte: últimos pedidos, por favor. As enormes máquinas amarelas começaram a descer e a acelerar. Ford sabia que elas estavam vindo. Não era assim que queria voltar para o seu planeta. Correndo pela Alameda, Arthur já estava quase chegando em casa. Não percebeu que como havia esfriado de repente, não percebeu o vento, não percebeu a chuva torrencial e irracional, que começaram a cair substantemente. Só viu os tratores passando por cima dos destroços que foram suas casas. Seus bárbaros! Gritou. Vou processar o Conselho Municipal e arrancar deles o último centavo. Vocês vão ser enforcados, arrastados, esquartejados, chicoteados e cozidos em óleo fervente até vocês não aguentarem mais. Ford ainda estava correndo atrás dele muito depressa. Muito depressa. E depois tudo de novo, gritou Arthur. E quando terminar, vou pegar todos os pedacinhos e pisar em cima deles.